um processo. Deus, ele faz um processo. E a primeira matéria dessa escola de formação de profeta se chama trauma. Traumas. Os traumas da vida. Porque no capítulo 1, no versículo 6, o texto começa narrando uma tragédia. O texto começa dizendo que no ano em que morreu Uzias. Se nós olharmos somente a aparência desse texto, nós não vamos perceber. Mas se nós nos aprofundarmos, nós vamos descobrir que Uzias era parente próximo de Isaías. Haja vista que o rei Joás, que foi rei de Judá, ele era avô de Isaías. Depois da morte de Joás, quem assume o trono é Amazias. E Amazias, ele era irmão de Amós. Amós, o pai de Isaías. Ou seja, Amazias morre, quem assume o trono é Uzias, que por sua vez era primo de Isaías. Então nós podemos entender que se Amós viesse primeiro do que Amazias, Isaías era sucessor da linhagem real. Mas pelo fato de Amós vir depois de Amazias, quem se torna o sucessor é Uzias. Ou seja, Uzias era primo de Isaías. Era parente próximo de Isaías. Uzias abria as portas do palácio para Isaías profetizar. Quando Uzias morre, imagine a tristeza, porque era um bom político. Era um político amado. Uzias foi um bom rei aos olhos do povo. E depois da morte de Uzias, eu imagino que o povo estava limpo. O povo estava em tristeza. E Isaías, ele vai ser chamado nesse momento. No momento de dor. No momento de choro. No momento de luta. No momento de morte. No momento de luto é que Deus vai chamar Isaías. Eu entendo com isso que antes do chamado de Deus se concretizar a nossa vida, Deus nos permite passar por algumas situações difíceis. Deus nos permite passar por alguns traumas. Antes de Deus te dar uma missão, Ele tira algo valioso de você. Antes do chamado de Deus começar, Ele tira algo valioso. Ele nos permite muitas vezes chorar. Ele nos permite muitas vezes gemer. Ele nos permite passar por algumas situações difíceis. Mas fica tranquilo, faz parte do processo. Provação e luta faz parte da vida cristã. Paulo disse que não tinha medo da tribulação. Pelo contrário, muito me alegro na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E Tiago vai dizer que há muita prova na nossa fé produz em nós paciência. Tribulação não é um bicho de sete cabeças. Tribulação é algo que produz fé, que produz amor, que nos permite estar cada vez mais firme na presença do Senhor. São as lutas da vida que nos direcionam para o propósito de Deus. São as lutas da vida que nos direcionam. As suas cicatrizes não são defeitos, são marcas do teu chamado. Meu Deus. As dores da vida não são defeitos, são as marcas que Deus tem te chamado. Por isso que eu uma vez disse lá na igreja que se o cristão entendesse o real propósito de Deus, não ia fugir das tribulações. Ia pedir para Deus mandar a tribulação. Se a gente entendesse o propósito de Deus e entendesse que a tribulação é um trampolim para a nossa vida espiritual.
É ela que nos faz crescer. É ela que nos faz cada dia mais estar perto de Deus. Meu Deus, é verdade. Eu costumo dizer que é o processo do vaso e o oleiro. É o processo do vaso sendo quebrado para se tornar um novo vaso. É aquilo que Jeremias vai dizer para nós. E certa ocasião eu estava vendo um documentário sobre o vaso, como o oleiro ele trabalha com o vaso. E eu fiquei prestando atenção e Deus falou muito ao meu coração. Naquela entrevista ali, naquela reportagem, o oleiro pegava o barro e colocava de molho. A primeira coisa que ele faz é botar o barro de molho na água. Já percebeu que tem hora que Deus parece que nos colocou de molho? A gente ora e Deus não responde. A gente busca e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está nem aí porque a gente está passando. É porque Deus colocou você um pouquinho de molho. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Ele não te abandonou. Ele te colocou de molho. Porque está começando o processo de transformação na tua vida. Aí depois ele tirava o barro ali daquela água, do molho, colocava no chão e chamava as pessoas da cidade, as crianças, para pisotear o barro. E aí Deus fala comigo, muitas vezes Deus permite que pessoas nos pisem. Muitas vezes Deus permite que nós passemos por alguns tipos de humilhação. Meu Deus. Mas faz parte do processo. Para lá na frente você não pisar em ninguém. Meu Deus, muito porque você vai obrigado, ter Deus. dor de ser pisado. Aleluia. Aí não vai pisar em ninguém. E vai estender a mão para ajudar quando vê alguém passando por uma tribulação semelhante a que você já passou. Santo de Israel, obrigado. Faz parte do processo. Senhor, mas eu sou teu servo, o Senhor não está vendo? Eu estou passando por isso e isso faz parte do processo, é Deus permitindo. Depois do oleiro, depois que o barro era pisoteado, ele pegava o barro e colocava na forma. E aí começava o processo de dar forma ao vaso. E ele ia pisando embaixo, fazia a máquina girar e ia modelando o vaso. E aí é a parte que Deus começa a colocar a gente na direção que Ele quer. Porque a gente entende que quem manda no vaso é o oleiro. O oleiro determina a forma que o vaso vai ficar. Não somos nós que determinamos. E aí, o vaso faz curva, aonde a gente não quer que faça curva. Não, eu sou crente aqui, amém, glória a Deus, mas nessa área aqui não mexe comigo. Nessa área aqui eu boto a vida na gaveta e deixo de ser crente. É justamente nessa área que o oleiro faz curva. Para mostrar que a forma do vaso não é você que determina, é ele que determina. Meu Deus. O vaso não se manda, quem manda é o oleiro. Verdade. Nós temos que ficar da forma que Deus quer que nós fiquemos. E aí é interessante, porque enquanto ele está embaixo pisando, a máquina está em cima girando. Sabe o que eu entendo com isso? Que embaixo tem que funcionar junto com em cima. Porque se ele não pisar embaixo, a máquina não gira. Ou seja, ele pisa embaixo, o vaso, se ele não pisa embaixo, não dá para fazer, não dá para modular o vaso. E se ele não trabalha em cima com as mãos, só pisa, o vaso toma forma própria. Ou seja, em cima tem que trabalhar junto com embaixo. É você orando embaixo e Jeová lá em cima fazendo a atuação dele. É você se consagrando embaixo e ele lá em cima trabalhando. Você tem que trabalhar junto com ele. Tem que ser na mesma proporção. Aleluia. A gente perdeu transformação, mas não quer se consagrar, não quer buscar, não quer trabalhar embaixo. Deus não trabalha em cima. Faz parte do processo. Depois o oleiro pegava o vaso, já modelado, e levava para o forno. Botava no forno. Imagine, a temperatura do forno é alta. Vaso não tem vida, por isso não chora, não geme, mas você tem. Você chora. Você geme.
queima, mas faz parte do processo. É Deus nos permitindo passar por tribulação. E é interessante que naquela reportagem que eu vi, o olheiro ia lá, tirava o vaso do forno, e colocava em cima de uma mesa, vinha com um instrumento metálico e dava umas pancadinhas na borda do vaso. A repórter perguntou para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, sabe por quê? Porque quando eu bato com esse instrumento metálico na borda do vaso, e o barulho que sair for um barulho feliz, se for um barulho que não fizer eco, se for um barulho agudo, é porque o vaso já está pronto para tirar. Mas se o barulho for um barulho com eco, é porque o vaso ainda não está pronto. Aí eu entendi. Deus falou comigo assim, sabe por quê? Tem muito vaso que em vez de cantar, murmura. Meu Deus. E aí não sai do forno, volta para o forno porque não está pronto. Israel ficou tempos no forno. Sabe por que ficou no forno? Porque murmurava, e Deus não tirava. E ficou 40 anos por causa da murmuração. Amado, se Deus está te apertando, segura as pontas e dá glória a Deus. Adora Ele, glorifica Ele, faz parte do processo, não reclama, não questiona. Deus não suporta a murmuração. Deus não suporta um dos pecados da Bíblia que mais tirou a paciência de Deus, foi idolatria e murmuração. Murmuração é algo que Deus não suporta. Então murmura, canta, glorifica. Está difícil, mas dá glória. A situação vai mudar à medida que você vai glorificando e adorando o nome do Senhor. Enquanto isso não acontece, louvado seja Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Mas fica tranquilo, que depois do trauma, Deus te promove. Depois da luta, Deus te promove. E aí vem a segunda matéria que eu observo, aqui no texto de Isaías, capítulo 6, que se chama intimidade. Ora, como é que você vai ser porta-voz de Deus, se você não tem intimidade com Ele? Como é que nós seremos porta-voz de Deus se não temos intimidade com Deus? Veja que Deus está fazendo um cenário para manifestar a sua glória a Isaías. É a experiência mais forte que Isaías teve em todo o seu ministério. Ele vê o trono de Deus, o Senhor assentado sobre um alto sublime